eu abri aqui uma aba do Bíblia Online para ler, não sei. Não, tá aqui. Beleza. Tá aqui já, ó. Tá bom. Então, vou ler então, gente. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Obrigado, Bá. Vamos fazer também uma segunda leitura, em 1 Coríntios, capítulo 1. Ana, você pode ler para a gente, por favor? Sim. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém. Obrigado, amiga. Então vamos orar para que Deus abençoe esse tempo nosso de reflexão, né? Senhor, te agradecemos por esse tempo de culto até aqui. Pedimos, Senhor, agora que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, abra, Senhor, as nossas mentes para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos comunicar. Pedimos que o Senhor abençoe a Mara, que o Senhor use a sua filha para falar conosco. Pedimos, Senhor, que o Senhor faça ressoar dentro de nós cada uma dessas palavras e nos transforme por meio da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, a Má vai trazer hoje uma reflexão, né, Má? Sobre, na nossa série Na Contramão, na série de Quaresma, né? Tornem-se completamente insanos. Com você, Má? Sim. Que doideira é essa aí para falar? Gente, vocês estão me ouvindo? Me vendo? Eu vou pedir o seguinte: se começar a dar ruim, alguém abre o microfone e me avisa, que daí eu já passo para o celular que está aqui do lado. Tudo bem? Mas é isso. Tornam-se completamente insanos. Gente, quando o Gesi estava preparando a série e eu vi esse tema, meu olho brilhou. Eu tive até que fazer queda de braço aí com o Altamiro, porque ele queria pregar hoje. Mas ele foi muito gentil, muito educado e cedeu. E eu estou muito feliz mesmo de pregar nesse texto, nessa passagem de 1 Coríntios 1. Eu vou explicar o porquê. Ontem, eu estou esses dias, né, na organização da Calorada, as coisas começando a acontecer, e ontem, especificamente, estivemos juntos uma porção de gente insana. Tinha gente lá, acho que a Stephanie estava lá, a Amanda estavam lá, quem mais? A Cássia, não sei se ela está por aqui ainda, não sei se mais alguém estava lá ontem. Gente, uma porção de gente doida, doida.
Era um amontoado de grupos cristãos que não tinha nada a ver um com o outro, a não ser Cristo. Cada um com um jeito de ser, um jeito de agir, uma forma de proclamar o evangelho. Mas ali no meio daquele monte de gente, eu falei, nossa, esse povo é doido demais. Eles acreditam, e eu acredito, nós acreditamos em coisas muito loucas, que nos fazem mesmo andar de uma forma que aos olhos do mundo pode ser insano. Mas enfim, o que isso tudo tem a ver com a gente hoje? A gente vai se debruçar bem nesse texto de 1 Coríntios 1, então eu vou pedir para que vocês peguem mesmo a Bíblia de vocês, dou aí um minutinho, abre uma guia paralela, eu deixei aqui salvo, eu escolhi para trabalhar hoje, não tá mais salvo não, se alguém pegar a versão pode jogar aqui no chat também, eu vou trabalhar em cima da versão, da tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que foi a que eu achei mais adequada com os termos para a gente trabalhar aqui, mas fica à vontade para abrir na versão que você quiser, comparar. E eu vou passar aqui para uma aba lateral para ir olhando os meus pontos, mas eu quero que vocês se sintam bem à vontade, se quiserem escrever no chat, depois no final para a gente conversar, tá bom? Isso tudo tem que fazer sentido nas nossas vidas. Mas vamos lá. A gente vai ler então, lá em 1 Coríntios 1, a gente vai ler um trecho de uma carta que Paulo escreveu ao povo de Corinto, que era uma galera que fazia parte dos primeiros cristãos, lá no surgimento, na consolidação da igreja, do corpo de Cristo na Terra. E Paulo faz ali algumas considerações que ele julgou importante no sentido de discipular, de instruir aquele povo na palavra de Deus. Vocês pegaram aí já? Todo mundo ok? Dá um okzinho. Deixa eu ver, dá um joia, um ok aí. Vocês estão aí com os olhos no texto? Beleza? Para dar um contexto, o que aconteceu antes? Esse é bem o início da carta. Ela tem 16 capítulos. Nesse primeiro capítulo, Paulo faz uma coisa um pouco incomum com relação às outras cartas que ele escreveu para as outras igrejas. Na primeira carta para os Coríntios, ele não fica falando, fazendo considerações do que o povo está fazendo ou deixando de fazer. Ele percebe que para o povo dali, eles são muito mais movidos pelo que eles estão fazendo, sabe, aquela tentaçãozinha do tipo, nossa, olha que você viu que legal, Paulo, a gente está fazendo tal e tal coisa, ou outra tal e tal coisa, e aí então Paulo pega a estratégia de falar, gente, eu tô admirando o que Deus está fazendo na vida de vocês. Então é por esse caminho que Paulo começa nessa carta, beleza? E aí, então, ele começa a engrandecer quem Deus é, o que Deus está fazendo nas suas vidas. E aí ele chega no versículo 18, que é onde a gente vai começar a nossa leitura. Então, eu vou retomar esse início. De fato, na versão NTLH, está escrito, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Até aqui foram? Ok? Tranquilinho? Calma aí, deixa eu seguir aqui. E, gente, ele começa dizendo sobre uma mensagem. Não está falando de várias, ele está falando da mensagem da cruz. Gente, o que significa essa mensagem da cruz? Que mensagem de cruz é essa que Paulo está falando? Eu fiz uma cruzinha, gente, hoje de manhã, para a gente ter esse momento. Vocês conseguem ver? Não sei se dá para enxergar. Dá aqui? Estão vendo? Aqui. O que isso aqui significa para vocês? Quando vocês veem uma cruz aqui, que sentidos, que significados isso traz? Podem falar, pode escrever no chat, se quiser abrir o microfone. O que isso traz na memória de vocês? É mesmo, a Abner fez uma em 2018 que ficou toda capenga e tá lá até hoje. Suplício. Que mais? Cristo está vivo. Que mais? Esperança. Salvação. Pode que tem mais. Ressurreição. Vitória. O pai da luta aí, oi. Renúncia.
Deus no nosso lugar. Gente, é isso. Então, vamos lá. Salvação de novo. Se quiserem lembrando, vamos pondo aí. Mas muito bem. Vou deixar aqui minha cruzinha. Gente, a cruz, pra gente, significa o momento em que Jesus foi crucificado, antes da ressurreição. O próprio Deus, que se fez carne, foi acusado por um motivo sem pé nem cabeça, porque os líderes, os mestres da lei, os fariseus, estavam tentando achar um jeito de botar fim na bagunça que Jesus estava fazendo. Que a gente sabe que estava fazendo, né? Entre os judeus, os outros povos. Ele andava falando umas coisas insanas sobre ser filho de Deus, sobre amar o próximo, sobre ele mesmo perdoar os pecados da galera. E depois que o povo é consultado, ele é realmente levado à cruz. Ou seja, ainda o povo, que era quem ele servia, optou. Não, Jesus parece uma opção muito boa para ir para a cruz. E daí, gente, em meio a humilhações de todos os tipos, de violência física, sem medida, o corpo dele foi esmagado, foi triturado, o sangue dele verteu. E isso, gente, ele mesmo diz que foi em favor de muitos. E mais ainda, a cruz significa que a história não acaba ali. Pois 3 dias depois, como ele, prenunciou no texto que a Bárbara leu, 3 dias depois, o que acontece, gente? O cara ressuscita. Ele dá um susto em uma pessoa, faz se passar por fantasma, por jardineiro. Ele deixa que eles toquem em suas feridas para ter certeza que é ele ali, vivo. E aí ele diz que ele vai para junto do Pai, que ele prepara uma morada para nós e que em breve ele vai voltar. Daí ele ascende aos céus e bom, ele some, mas ele deixa o Espírito Consolador entre nós, até o encontro final com o Eterno. Gente, é isso que essa cruz significa pra gente. A mensagem da cruz é que a gente tinha um problema que se chamava queda, que Deus, criador e doador da vida, é misericordioso, elabora um plano de salvação pra gente e concretiza por meio de Jesus. Jesus, que é morto na cruz, mas que ela se transforma de um símbolo de dor e sofrimento de Cristo no nosso sinal de esperança, de que ele venceu a morte e de que ele vai voltar. Só que daí, gente, a gente fica tanto no nosso meio gospel, rodeado de gente crente, que a gente para de perceber a insanidade desse negócio. Não é maluco? Imagina você ouvindo isso pela primeira vez. Ou lembra você ouvindo isso pela primeira vez. Tem alguns irmãos que chamam isso de primeiro amor, aquele momento maravilhoso de encontro com Cristo, que você decide, tirar o seu fardo pesado e deixar nas mãos dele, porque ele pode todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, aquele misto de sentir essa paz, que vai exceder qualquer entendimento, mas, ao mesmo tempo, a luz que entra invade a nossa vida e aponta para lugares que talvez a gente nem queria olhar. Esse misto desse encontro da luz, que encontra nossa ética, nossa moral, tão migalhas, tão miserável. É maluco a gente pensar isso, esse primeiro contato com essa insanidade. Você já tentou, assim, alguém que nunca ouviu o evangelho? Era essa sensação que eu tinha quando eu cheguei aqui, por exemplo. Eu ouvia coisas que eu falava, gente, mas não faz sentido nenhum, assim, não tem assim, pode parecer, não, só não faz sentido. Ou até para uma criança. Alguém já teve essa experiência, explicar o evangelho para uma criança? Pode até falar aqui, ó, deixa eu ver, quem é que lida com criança? Amanda, imagina, uma criancinha da sua turma, explica para ela esse negócio todo. É insano, não é? Ou mais alguém que queira partilhar alguma coisa, pode pôr no chat, quiser falar aqui também. Imagina, gente, um ser humaninho que bate no seu joelho, explica para ele que a cruz também era por ele. Gente, que negócio louco. Mas vamos lá. Mas vamos voltar para o texto.
De fato, continua lá, gente. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então é isso, para a gente que está sendo chamado por Deus, essa loucura até começa a ganhar algum sentido. Mas para aqueles que estão perdidos, a luz do Evangelho não faz sentido. Vamos seguir no texto. Pois as Escrituras sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Esse aqui é uma citação de um trecho que está lá em Isaías 29:14. Sempre no Novo Testamento, quando tem alguma citação, geralmente pode dar um Google que é algum texto escrito, copiado e Ctrl-C, Ctrl-V para o Novo Testamento, porque eles conheciam as Sagradas Escrituras de ponta cabeça, assim, né? Então, aqui, ó, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Lá em Isaías, é um contexto em que ele está dizendo sobre como será a chegada do Messias. Então, ele mostra que Deus diz que vai guiar a sabedoria dos sábios e acabar com o conhecimento dos instruídos. O que ele quer dizer aqui, gente? Tinham várias pessoas, gerações e gerações, esperando pelo Messias. Vocês imaginam quanto que a galera estava ansiosa, com expectativas, desejosas, criando dezenas de fantasias nas suas cabeças de como ia ser esse momento da chegada do Messias. Eles tinham nas escrituras algumas coisas muito bem estabelecidas de como isso ia acontecer, mas o fato é que eles não tinham ideia de como seria de fato essa vinda. E convenhamos, né? Quando a gente não sabe como as coisas vão ser, geralmente a gente puxa a sardinha para o que a gente gostaria que elas fossem, né? Então a gente agora super ansioso, cheio de expectativas para o retorno da vida presencial, mas às vezes eu me pego pensando que nem tinha, assim, tinham coisas que também não eram tão boas, assim, mas a gente cria, né, esse lugar da fantasia e vai viver lá, né? O povo de Israel criou esse desejo fantasioso de como seria esse Messias. E, com certeza, sabendo que ele seria um descendente de Davi, um grande rei, né, um grande salvador, ele seria grandiosíssimo, com mantos, com coroa, com riquezas, trombetas e tudo que um libertador tem o direito de ter. Só que daí, gente, o que Deus manda para eles? Manda Jesus. Lá da Galileia, pode algo bom vir da Galileia, gente? A mãe do pobre coitado não tinha nem onde dormir na noite em que ele nasceu. Ele nasce no meio dos animais, do feno, ele é colocado na manjedoura, que é o lugar onde os animais comem. A estrela guia os reis magos para um palácio? Não, para uma tendinha do lado de fora de uma estalagem que estava lotada. E ali, naquela tendinha, estava o dito Salvador, que anos mais tarde, inclusive, começa a dizer que é filho de Deus, que era ele quem seria o libertador não só dos judeus. Pois a partir daquele momento, como está lá em Gálatas 3:28, não teria mais judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos seriam um em Cristo Jesus. Gente, isso para os gentios era baboseira. Aquilo parecia não ter nada a ver com a vida deles. Eles estavam mais interessados em adorar os deuses deles, fazer os rituais, as danças lá. Para os judeus, isso chegava quase a ser uma ofensa. Principalmente porque depois Jesus cresce, faz a confusão que a gente sabe que fez, vai para a cruz e morre. Gente, imagina a mensagem da cruz aos olhos dos judeus. O salvador deles teria morrido na mão dos gentios. Aquilo para eles soava como um insulto. A mensagem da cruz não tinha como fazer sentido para eles. Ou para os discípulos, que vinham ouvindo da parte de Jesus sobre a vida eterna, confiaram, creram nele, e aí então vem o corpo dele sem vida, pregado na cruz. Não faz sentido. É algo que, aos olhos humanos, com a nossa sabedoria, não tem capacidade cognitiva que entenda esse tipo de sinal. Mas daí a gente volta para o texto. Vamos seguir lá na leitura, gente. Então, mais para frente. Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, diante disso,
o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Né? Esse povo aí que tem tantas certezas. Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Gente, se vocês quiserem esquecer tudo o que eu falei hoje e ficar com uma frase, fica com essa daqui. Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem. E fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Gente, Paulo aqui está dizendo o quê? Que você deve pegar o seu ego e jogar fora. Você deve pegar o seu orgulho, o seu merecimento e jogar fora. Que a sua salvação pela pastoral bonita que você escreveu, jogou lá no grupo, esquece, gente. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: as coisas do reino de Deus funcionam do jeito que as coisas do reino de Deus funcionam. Ponto. Se você quer achar que as suas ótimas ideias, que as suas habilidades, que os seus dons, as suas formas de resolver os problemas se equiparam às de Deus, ai, gente, a gente só tem a capacidade de fazer os problemas acontecerem. E aí, ele fala como, então, que isso acontece, né? No texto, a gente volta. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles próprios. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Salvação pela mensagem, gente. Essa mensagem aqui que pregamos. Daí o texto segue ainda assim. Os judeus pedem milagres como prova, como no texto que a Bárbara leu, né? Então Jesus fica ali. Essa cena eu imagino um auê, gente. Nossa, super brasileirado, eu penso. Jesus metendo assim um louco, tirando tudo da frente do templo. E daí os judeus falam assim: não, mas calma, a gente faz isso, mas dá um sinal de que você é mesmo filho de Deus. Ele vira e ainda responde, né? Ainda dá essa dignidade de responder, teria saído andando. Mas é isso, eles pedem os sinais como prova. E aí, continuando no texto, e os não-judeus procuram sabedoria. E aqui eu penso muito no nosso meio, na nossa realidade universitária. Então, a gente tem um grupo de pessoas que sentem a inclinação para essa experiência espiritual, elas querem esse encontro com o eterno, mas elas procuram milhões de caminhos confusos, desgastantes, opressores, pedindo sinais de que esse Deus existe. E numa outra ponta aqui, o que a gente chamaria de não-judeus, aqueles que buscam pela própria sabedoria, achando que na hora que encontrar a resposta para os problemas do mundo, vai publicar num artigo, né? Também não é o caso. Mas enfim. E aí, voltando para o texto, ele fala: mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é uma ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, e é lindo porque aqui é uma nova identidade, todos integrados na família de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém, gente. Termina aqui o texto. E, além de tudo isso que a gente já falou, eu queria deixar aqui algumas palavras finais, algumas orientações práticas que a gente pode tirar disso. Então, primeiro, em momento nenhum, Deus está dizendo que o ser humano é uma raça desprezível, que devia evaporar da Terra. Não, não. Muito pelo contrário. Tudo isso que a gente vive hoje está acontecendo porque é a execução do plano de Deus para nos trazer de volta para casa. Tudo isso que está acontecendo
um olhar para o ser humano como criação de Deus, como sua imagem e semelhança, resplandecendo a glória do Criador. Olha as coisas maravilhosas que a gente cria enquanto seres humanos. Olha o barulho geral, que lugar lindo. Não é naturalmente assim, mas é parte de uma cocriação com Deus. E numa dos estudos que eu vi para preparar aqui a mensagem, eu vi uma citação que eu achei muito bonita. Ela dizia assim: se os poderes dos homens que criam obras de arte, que nivelam montanhas, que eleva vales, se o poder que criou as pirâmides não é nada quando comparado com o mais débil do poder divino, quão poderoso deve ser o seu braço, quão vasta é a força que criou e que sustenta os mundos ondulantes, quão seguro é o seu povo na sua mão. Lindo, né, gente? E aí, diante do Criador de todas as coisas, que é Senhor do tempo, do espaço e de tudo que há no universo, que coisa que você quer fazer que você acha que vai ser melhor do que ele? Nada, né, gente? E é isso que está contido aqui no último versículo dessa passagem de hoje. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus, porque não tem fraqueza em Deus, mas aquilo que parece ser a fraqueza é mais forte do que a força humana. O segundo ponto: Deus nos adota como seus filhos e filhas. O Espírito Santo de Deus nos convence de que a mensagem do Evangelho é verdade. Não é por nenhuma outra forma senão essa. Só que, gente, uma vez que isso acontece, nós sentimos como se a gente estivesse andando num carrão, assim, um carrão bonito, todo chique, pois ele, de fato, supre todas as nossas necessidades. Cristo supre todas as nossas necessidades. Somente nós sabemos disso, dali de dentro, na intimidade com o Eterno, como que aquele carro é perfeito e resolve todos os problemas do mundo. Mas as pessoas podem ver ele de fora, podem olhar para a gente de fora e ver isso como uma lata velha, nos achar insanos, imbecis, desmiolados, por estarmos seguindo esse Deus. Só que, gente, sinceramente, fazer o quê? É assim que Deus quis, ele nos chamou à verdade, e se o mundo acha que o amor é uma causa perdida, isso mostra que a sabedoria humana é mesmo miserável. E aí, por último, já para encerrar, algumas pessoas, algumas igrejas, enfim, tentam tornar o evangelho mais palatável. Desenvolvem uma teologia meio que baseada em continue sendo quem você é, apenas creia que Jesus te ama. Gente, a mensagem da cruz não é essa. O amor de Deus não tem nada a ver com sentir coisas boas, levantar a mãozinha para cima na hora do louvor. Pode ter a ver com isso também. Mas o amor de Deus tem a ver principalmente com morte, e morte de cruz. Tem a ver com se entregar em favor de muitos. Tem a ver com entender quem é o Pai, as tentações e ir até as últimas consequências. Aqui na Del a gente tenta usar músicas mais recentes, né? Diferentonas, de cantores brasileiros. Mas, gente, vocês sabem a dificuldade que é encontrar música recente, música atual, evangélicas, mas que sejam de fato cristãs, com Cristo no centro. Tem aí, pessoal, tô vendo aí o Tom, pessoal velha guarda, as músicas tinham um sujeito muito bem estabelecido, que era Deus, Deus no centro. E hoje a gente canta me acalma, me abençoa, me proteja, me console, me mostra que tu és santo. Gente, santo, na descrição da cena que tem Apocalipse, os anjos perplexos diante do Eterno, conseguindo dizer apenas que tu és santo, 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 santo. Precisa de mais do que isso, gente. Mas não, a gente transforma, tenta ficar mais palatável, passar pelas nossas emoções, pelos nossos afetos, faz um jogo de luz, coloca as pessoas mais bonitas e mais simpáticas da igreja na porta para dar boas-vindas, usa um aplicativo com as informações da igreja. Enfim, vocês sabem como é que funciona esse mundo louco gospel.
Mas a minha oração, nesse ponto, é que a gente possa ouvir a voz do Evangelho mais do que a inconstância e a liquidez da nossa cultura. E aí, por último, para encerrar mesmo, partes do corpo, juntos em comunidade, nos ajuda a entender o sentido desse negócio que parece ser uma loucura. Ontem, no evento de abertura da Calorada, eu chorei do início até o fim. A quantidade de pessoas que estavam ali e que eu nunca tinha visto era gigante. Tinha muita gente nova, muita gente chegando. E sabe o que isso significa, gente? Isso significa que Deus está completando a boa obra. Que a mensagem da cruz, ela pode parecer loucura. Podemos ficar totalmente insanos aos olhos do mundo. Mas quando abraçamos o Evangelho, Deus continua falando ao coração das pessoas. Continua trazendo pessoas para o corpo, despertando-as à grande missão. E eu, particularmente, eu não quero ficar fora dessa. E eu espero que vocês não. Mesmo se para isso nós tivermos que nos tornar completamente insanos aos olhos do mundo. Amém? Eu gostaria de orar por vocês, queridos. Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos nesse momento onde a Tua palavra perfurou os nossos corações, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor concede a graça de termos paz, de estarmos contigo nessa, Senhor. Sermos alcançados pela luz e sermos também agentes teus de transformação nesse mundo, Deus. Eu peço misericórdia, Pai, cada um de nós, porque diante do mundo, às vezes é insano mesmo, Deus, abraçar o Evangelho. Mas não fomos nós quem abraçamos, Pai, sim o Senhor. E não temos motivo nenhum para sair de dentro dos teus braços, Deus. Que a cruz passe a significar cada vez mais em nossas vidas, Deus. Não como um sinal do seu sofrimento, mas como um sinal de que o Senhor venceu a morte. E de que o Senhor vive e que a nossa espera, ela está ancorada para muito além do que os nossos olhos podem ver, Pai. Ser soberano em nossas vidas, que possamos continuar caminhando, falando de Ti, respirando o mesmo ar que o Senhor respira, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Má. Acho que já pode parar a gravação, né?